Então, estamos nós aqui. Irmãos, hoje nós vamos estar tratando sobre um tema interessante: como sobreviver à crise financeira. E eu lembro que quando a gente estava escolhendo os temas, ainda em dezembro do ano passado, a gente se reuniu para escolher os temas. Esse aqui, ele propositadamente foi colocado pertinho do final do ano. A gente já começou novembro, as festas de final de ano se aproximam, e é importante que os irmãos possam ter cuidado, porque esse é um tema muito delicado. A gente já tratou dele o ano passado, e esse ano, mais uma vez, a gente precisa colocar em prática e pensar, e principalmente nos dias de hoje, porque nós temos vivido momentos delicados e imprevisíveis, até porque a gente não sabe o que é que acontece daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, né, daqui a 5 anos. Então é interessante que a gente comece a nutrir no nosso coração, a cada vez mais pensar com base em temas assim, não só num período de final de ano, mas durante todo o nosso ano, que nós possamos estar refletindo um pouco sobre esse tema. Nós vamos estar lendo como texto base esse Mateus, capítulo 6, versículo 24, mas nós vamos andar aqui por outros textos da Bíblia. Esse aí vai ser só para a gente introduzir essa nossa breve reflexão. Então, Mateus, capítulo 6, versículo 24. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. Acabamos de ler, Senhor, a tua palavra, que ela possa adentrar os nossos corações, a nossa mente, que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, àquilo que estaremos compartilhando nesse lugar. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui já chegou, ó Deus, ó Pai, e fala grandemente aos nossos corações. Não me deixa falar aquilo que eu queira, ó Pai, mas aquilo que Tu já colocaste no meu coração. Da mesma forma, faz assim com cada um dos meus irmãos que aqui estão. Fica conosco, nos abençoa. É assim que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente para pensar sobre temas assim, a primeira coisa que nos vem à mente é que os seres humanos, em toda parte, seja em países pobres, países ricos, cidades pobres, cidades ricas, bairros pobres, bairros ricos, em todos os lugares, nós tendemos a sempre buscarmos tesouros terrenos. Isso é o que mais nos aprisiona a essa esfera em que nós vivemos. É tão tal que, às vezes, quando nós somos pegos de surpresa, ou às vezes quando alguém nos faz uma pergunta assim: você está pronto para partir agora? E às vezes a gente para pensar um pouquinho e diz: eu queria ficar mais um pouquinho, queria desfrutar mais um pouquinho daquilo que Deus tem colocado diante de mim. É porque nós, na verdade, nós somos muito presos àquilo que esse mundo tem colocado diante de nós. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos desfrutar daquilo que Deus tem nos abençoado. O problema é quando nós tentamos nos
enraizar com base nisso. E aí, quando a raiz ela é profunda demais, vai ficar difícil de a gente querer largar aquela terra, sair daquele lugar. Porque você vai... a raiz ela vai se aprofundar demais. E isso tem sido muito delicado no nosso meio. A nível, não só a nível cristão, mas em meio à nossa vida comum, a nossa vida em sociedade, a nossa vida em família. Então, a ideia de pensarmos assim é que nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, Deus ele nos chama para sermos generosos com base naquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então, as riquezas ou as posses, os bens materiais que Deus tem colocado na nossa vida, nada mais são do que meios para que a gente possa abençoar outras pessoas. À medida que Deus nos abençoa, nós devemos abençoar outras pessoas. Porque se nós não fizermos isso e olharmos só para nós, automaticamente nós vamos ser muito egoístas e aí já vamos partir para ser avarento, ser muito fechado no sentido da questão financeira, e nós não vamos colocar em prática essa generosidade que nós devemos ter com o nosso irmão. E principalmente quando nós sabemos que algum irmão ou alguns irmãos estão passando por dificuldades. Então, a ideia de que nós precisamos entender que assim que Deus nos abençoa, nós precisamos abençoar outras pessoas, ela vai justamente de encontro com aquelas pessoas que gostam de entesourar bens. E isso tem sido um dos maiores desafios da nossa sociedade nesse contexto, nesse momento. Pessoas que têm aquela ideia de querer, por exemplo, serem independentes financeiramente. Muitas pessoas pensam assim: eu quero ser independente financeiramente, eu não quero depender de ninguém, eu quero depender só de mim, do meu trabalho, da minha profissão. E isso, às vezes, esse tipo de pensamento tem atingido também os cristãos. E quando nós dizemos isso, quando nós proclamamos isso, nós estamos colocando Deus até em segundo plano. Porque a ideia de ser independente financeiramente, nós estamos dizendo que Deus não faz parte da nossa vida. E que nós somos independentes pela capacidade que, mesmo sabendo que Deus nos deu, mas nós não precisamos de Deus. E isso tem sido muito delicado, porque tem nos tirado da presença de Deus, tem nos afastado da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos pensar e termos cuidado com esse tipo de coisa. É por isso que esse tema é interessante e é importante. Então, por conta disso, nós precisamos entender que o maior exemplo de desapego às riquezas, de desapego a bens materiais, de desapego a todo tipo de tesouro, foi o próprio Deus, foi o próprio Cristo. Imagina Cristo desfrutando ali do seu trono junto com Deus e ter que abrir mão de tudo para vir até aqui, morrer por nós, todos nós como pecadores, e ele abriu mão de tudo para cumprir a sua missão. Será que nós teríamos essa disposição de abrirmos mão do nosso conforto para poder, por exemplo, pregar a palavra do Senhor, para viver da palavra do Senhor, para colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para sairmos às vezes das quatro paredes que tanto nos agrada? Será que nós estamos dispostos a cumprir essa missão? Então tudo isso envolve nessa questão da questão material, da questão financeira, das posses, dos bens. E é pensando assim que a gente precisa tratar de alguns pontos, e aí a partir de agora a gente vai caminhar por alguns textos da Bíblia. E o primeiro
primeiro tópico, para a gente parar e pensar um pouquinho, é entender aquilo que Deus fala sobre dinheiro. Por isso que eu coloquei aí como Deus e o dinheiro. E a Bíblia, ela nos revela pelo menos duas questões muito cruciais em relação a Deus e em relação ao dinheiro. A primeira é que toda riqueza pertence a Deus. Esse é o primeiro, a primeira verdade, que todo tipo de riqueza pertence a Deus. Apenas Deus tem colocado, ou tem nos abençoado, para que nós venhamos a ser mordomos daquilo que tem colocado na nossa mão. É por isso que o tema mordomia cristã, às vezes em muitas igrejas já deixou até de ser comentado. As pessoas querem que Deus nos sirva, ou sirva a essas pessoas, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus pedidos, dentro das suas determinações, e nós não somos mordomos, nós não queremos colocar em prática aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, precisamos entender que toda riqueza pertence a Deus. Coloquei aí esses dois textos, lá em Salmo 24, o versículo 1, onde diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo que Deus tem colocado diante de nós, para que nós venhamos até a desfrutar disso, na medida que nós dizemos que é meu, ou que é nosso, nós estamos indo de encontro com a palavra do Senhor, porque diz que toda riqueza pertence a Deus. Ele apenas colocou diante de nós para que nós venhamos a desfrutar, mas tudo pertence a Ele. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 8, diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, com base pelo menos nesses dois textos, nós precisamos entender que toda riqueza pertence a Deus. Já tira de nós, quando nós batemos no peito e dizemos: tudo isso aqui é meu, toda essa propriedade aqui é minha, todos esses bens aqui são meus, todos esses imóveis, todos esses veículos, todo esse dinheiro na conta bancária, tudo isso é meu. E se nós folhearmos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar muitas passagens que tratam de pessoas que agem dessa forma, e nós vemos às vezes qual é o seu final, qual é o resultado desse tipo de atitude. Então, primeira coisa, toda riqueza pertence a Deus. Uma segunda relação muito crucial que envolve Deus é a questão do dinheiro, é que Deus tem um plano para os recursos que Ele nos deu, para que Ele nos confia, para que Ele coloca diante de nós. Então, se eu sei que tudo pertence a Ele, toda a riqueza pertence a Ele, aquilo que Deus tem colocado diante de nós, quando Ele nos confia bens materiais, nós precisamos entender que para isso existe um propósito. Mesmo que seja um propósito para que nós também possamos desfrutar, mas além disso existe outro. E aí eu coloquei mais dois textos também, Mateus no capítulo 6, versículo 11, e aí a gente precisa entender que por mais que Deus tenha derramado bênçãos sem medida sobre a nossa vida, nós precisamos entender que basta, como capítulo 6 de Mateus, versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí nós vemos também muitos exemplos na Bíblia. Não é errado nós nos organizarmos de tal forma para que venhamos a ter uma reserva. Não é errado, não é pecado. Porém, tem pessoas que vivem em função disso. Eu conheço pessoas que guardam o dinheiro e não têm coragem de comer. E aí não seria pela falta de dinheiro. A gente já não tem, aí eu não tenho nem como dizer o que é. Uma coisa é dizer: rapaz, eu não tenho dinheiro para comer. E outra coisa é eu ter a minha conta bancária explodindo de dinheiro
eu senti prazer de comer algo e eu não como. É complicado. Então, nós não podemos ir para esse outro extremo. Então, por isso que o pão nosso de cada dia, quando nós lemos isso aqui, dá-nos hoje, nós precisamos entender que quando nós confiamos em Deus, Ele cuida de cada um de nós a cada dia. Cada dia, a cada dia. Não que a gente não possa pensar no amanhã, mas basta que a gente entenda que Deus tem cuidado de nós hoje. Amanhã é um outro dia. Um outro texto em Tiago, capítulo 1, versículo 28, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Então, quando a gente pega essa passagem aqui de Tiago, e principalmente pensando nos órfãos e nas viúvas, nós temos aí já esse plano daquilo que Deus tem confiado, os bens materiais na nossa mão, e Ele deixa bem claro que isso não deve ser apenas para mim nem para você, mas nós temos responsabilidades com outras pessoas. Nesse exemplo aqui, seriam os órfãos que estavam ali totalmente desacobertados, ninguém era por eles. Da mesma forma as viúvas, quando perdiam seu marido, e aí ficavam sem cuidado nenhum, ficavam praticamente abandonados, ficavam ao relento. E a ideia aqui, e hoje isso também é latente no nosso coração, e deve ser, nós temos também essa corresponsabilidade naquilo que Deus tem nos abençoado. É por isso que Deus ele tem um plano para esses recursos que Ele tem colocado na nossa mão. Os recursos não devem ficar apenas conosco, nós precisamos abençoar outras pessoas. Aí poderia até ser órfãos, viúvas, pessoas que a gente conhece que passam necessidade, um vizinho, um irmão da igreja, alguém do nosso trabalho, alguém da universidade, seja lá quem for. Mas nós temos essa responsabilidade para com uma outra pessoa além de mim, além da nossa família. E é por isso que a igreja ela desempenha um papel crucial em meio a essa sociedade, onde quando nós olhamos para tudo isso e vemos um monte de gente corrompida, um monte de instituições que já nascem corruptas, a igreja tem o seu papel social. A igreja também faz parte, não é só você vir até aqui, prestar seu culto a Deus, voltar para casa, ir para o seu trabalho, ir para a sua escola, ir para a sua universidade, e isso uma semana, 2 semanas, 1 ano, 10 anos, 20 anos. Nós precisamos colocar isso em prática. E por isso nós precisamos ser sensíveis ao nosso irmão que está do nosso lado, porque às vezes nós temos como ajudar, mas como aquele ditado popular diz, nós fazemos ouvido de mercador. E aí nós não queremos ajudar. Porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e já dizemos assim: eu já tenho meus problemas, eu vou arrumar outro problema. E aí nisso nós pecamos como igreja. É por isso que às vezes nós nos impactamos quando nós vemos outras religiões que defendem uma mentira, mas defendem como verdade. E às vezes nós vemos as atitudes que essas pessoas têm para com outros e nós nos envergonhamos, porque às vezes nós não temos coragem de fazer o que eles fazem. Então, essa missão Deus tem colocado na nossa mão, diante de nós, para que nós também possamos fazer isso. E o que Jesus diz sobre a riqueza? E aí, pelo menos 3 tópicos, nós precisamos ter essa noção importante dentro dessa instrução bíblica, e eu coloquei os 3 aí. E o primeiro tópico é que os bens materiais, e aí seja tudo que Deus tem colocado diante de nós, posses, dinheiro, propriedades e tantas outras coisas, eles têm um papel crucial e central na vida, na nossa vida como um todo. Visto que a capacidade financeira apresenta um peso importante nas decisões e escolhas que tomamos.
Meus irmãos, uma das causas, e eu vou citar só um exemplo, uma das causas de muitas separações, de dissoluções de casamento, esbarra na questão financeira. É uma das maiores causas de divórcio, não só no Brasil, mas em todo o planeta, é a questão financeira. E um grande problema da questão financeira, quando esbarra nessa questão do casamento, é porque às vezes quando nós, é mais fácil, por exemplo, nós subirmos os degraus, quando nós não temos nada e começamos a conquistar as coisas, do que nós descermos os degraus. É muito complicado isso. A soberba do ser humano, ela invade o nosso coração a tal ponto que nós, quando chegamos lá em cima e passamos por alguma crise, que precisamos retroceder alguns degraus, nós fazemos das tripas coração, mas nós não queremos retroceder, porque eu tenho que mostrar ao outro aquilo que eu não sou. E aí a gente faz de tudo para manter a banca, para manter aquele padrão que eu não tenho, ou que eu tinha e hoje não tenho mais. Então isso é muito complicado, e é por isso que às vezes se esbarra justamente no relacionamento, no casamento, e aí os casamentos vão por água abaixo. Então precisamos parar nisso e pensar, porque questões financeiras, elas sempre serão motivos de muitas decisões e decisões importantes na nossa vida, seja você cristão ou não, mas elas sempre vão estar lá e vão ter um peso de grande importância na nossa vida, para qualquer tipo de decisão. Um segundo tópico é que há na Bíblia mais passagens referindo-se ao dinheiro e à atitude que devemos adotar sobre ele e aos bens materiais, do que relacionados, por exemplo, ao amor. Eu me lembro que o ano passado eu trouxe, não lembro mais em número, mas existem mais de 1000 passagens na Bíblia que tratam mais sobre dinheiro do que o próprio amor. Então, se dinheiro ou se questões financeiras não fossem importantes, a Bíblia não traria algo tão relevante assim. Mas não é que a importância que é dada ao dinheiro, como é dado, por exemplo, na teologia da prosperidade, não é essa ênfase que a Bíblia dá ao dinheiro. A Bíblia trata da responsabilidade do dinheiro, não do poder que ele tem, mas de como nós vamos usar o dinheiro. E por isso que existe mais alertas sobre isso, porque a fragilidade humana é tão grande que qualquer coisa que esbarre no dinheiro, nós podemos nos distanciar de Deus bem rapidinho. É por isso que muitas passagens sobre dinheiro, sobre riquezas, estão na Bíblia, por esse contexto, por esse motivo. E um terceiro tópico é que crises institucionais, crises políticas, financeiras, que nos desafiam como cristãos, nós precisamos entender o papel dos bens materiais em nossa vida e a nos preparar para enfrentar dificuldades em tempos de crise. Isso é muito importante. Às vezes tem pessoas que esbanjam aquilo que Deus tem colocado, ou que tem derramado sobre bênção na vida da pessoa, nesse momento, sem se preocupar com o que poderá acontecer amanhã. Não é que a gente vai viver pensando só no futuro, mas nós precisamos viver o presente, porém, com algo para que nós possamos ter como alicerce, para que no dia mau, pelo menos na questão financeira, nós possamos estar ali, pelo menos sem que nós fôssemos pegos de surpresa. Então, por isso que a gente precisa entender que crises acontecem independente da nossa atitude. Exemplo, quando existe uma guerra, começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, e aí a primeira coisa que nos afetou foi crise no petróleo, crise nos combustíveis. E aí você pode se perguntar, mas eu não sou cidadão ucraniano nem russo, moro aqui no Brasil, em Campina Grande, então eu não tenho nada a ver com essa guerra. O seu pensamento não está errado, porém, indiretamente, no efeito cascata, chega até nós.
Chega até aqui, em Campina Grande, no interior da Paraíba. Então, por isso que nós precisamos pensar no macro, não apenas em nós mesmos, não no dinheiro, só no dinheiro que eu tenho. Porque qualquer crise na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, fora dele, nos afeta. E quando nos afeta, vai mexer em alguma área da nossa vida, às vezes além da área financeira. Então, crises políticas, crises financeiras. Eu me lembro que, creio aqui que muitos se lembram também, na época que o presidente Collor assumiu e ele congelou as poupanças do Brasil todo. Teve gente que morreu, teve gente que teve AVC, ficou doente porque tinha uma grande quantidade de dinheiro ali nas contas, nas poupanças e tal, e da noite para o dia você não podia nem retirar aquilo que era seu. Imagina. E tantos outros exemplos que nós, até acompanhando a história do nosso próprio país, nós vemos que acontece isso. Então, por isso que é algo importantíssimo quando nós paramos para pensar sobre esse contexto de riqueza e de como nós podemos nos preparar, ou pelo menos nos organizar a nossa vida enquanto estamos aqui, enquanto temos desfrutado daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Então, por isso que esses 3 tópicos, teriam mais, mas pelo menos esses 3, nós precisamos parar e entender como é importante pensarmos nesse assunto com base na instrução. E aí, tratando agora especificamente sobre algo, e aí que está muito atrelado a cada um de nós como seres humanos, vem a primeira grande situação, que às vezes é o motivador de tudo isso, ou às vezes de tantas crises que nós, pelo menos individualmente, passamos. A questão da ganância. E é interessante que nós, quando assistimos alguma programação na televisão e quando olhamos para as propagandas, o apelo que as propagandas fazem é um bombardeio diante de nós todos os dias, 365 dias do ano. E pode observar que sempre há aquele apelo de fazer com que você troque tudo, tendo tudo, e às vezes em perfeitas condições. Você compra uma televisão de 32 polegadas, aí uma marca tal vai lá e lança uma de 50. Aí você diz, eu quero ter essa de 50. Aí você tem um carro, aí uma determinada marca vai e lança um outro carro. Aí você diz, eu quero ter aquele carro. Aí você tem uma casa, aí de repente aparece alguém vendendo, né, um terreno ou uma casa já pronta e que enche os seus olhos. E aí você diz, eu quero aquela casa. E aí, quando a gente se depara com essa palavrinha, ganância, a gente vai entender que, e pelo menos se fazer essas 2 perguntas, e a primeira é, que lugar deve ocupar os bens materiais na vida do cristão? Qual é o lugar que nós, como cristãos, temos dados aos bens materiais na nossa vida? Hoje, as pessoas têm dado mais valor a coisas do que às pessoas. Uma segunda pergunta é, como o dinheiro, os bens e as posses devem ser encarados? Será que a gente precisa demonizar tudo? Como muitas pessoas fazem, tudo é do demônio, tudo não presta, tudo, né, vai trazer só prejuízo à nossa vida. Tem gente que vai para os 2 extremos, ou vive em função das riquezas, ou então tudo aquilo que Deus tem colocado, quer dizer, Deus não, tudo aquilo como riqueza vem do demônio, e às vezes a gente demoniza demais as coisas. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Então, pensando no poder que os bens materiais, que o dinheiro tem e é capaz de exercer, essa influência maléfica sobre a nossa vida e no nosso coração,
Nós precisamos entender o poder que ele tem, porque esse poder afeta o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que são próximas de nós. E essa ganância, às vezes, traz muitos prejuízos à nossa vida. Tem muita gente, por exemplo, que, lógico que a questão hoje de emprego, de trabalho, mudou muito, né, de uns anos para cá. Antes as pessoas tinham, por exemplo, o comércio era fechado no domingo. Então, no domingo você podia vir para a igreja sem nenhuma preocupação. Depois dos shoppings, os domingos, o comércio não fecha mais. E aí muitas pessoas que trabalham com empregos assim, às vezes sacrificam um domingo, porque estão trabalhando e não poderão estar nas igrejas. E como isso é delicado. E às vezes as empresas capitalistas do jeito que são, cada vez mais vão afunilando, cada vez menos folga, cada vez mais trabalho, e aí você entra nessa redoma, nessa rede, e quando você olha, você já está enredado. E como isso tem sido delicado, e tem mexido com as estruturas, não só da igreja, mas da família, da sociedade como um todo. Então isso também afeta a nossa vida, o nosso relacionamento, tanto com Deus como com o nosso próximo. E aí vem o grande problema que é citado, né, por Paulo, quando diz que o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, está por trás de casamentos desfeitos. E como tem? De amizades destruídas e de vidas arruinadas. E o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E como a gente leu nesse texto inicial de Mateus capítulo 6, versículo 24, é interessante a gente observar que lá ele deixa bem claro que o dinheiro aqui é tratado como um senhor. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Um desses é Deus e o outro ele chama dinheiro. Então dinheiro é um senhor reproduzido aqui como um Deus Mamon, e que isso tem mexido, e as pessoas têm colocado esse Deus como seu ídolo. E com base nesse ídolo, tem feito atrocidades. Imagine, filho mata pai, pai mata filho, mãe mata filho, mãe mata esposa, mata esposo, esposo mata esposa, por conta exclusivamente desse Deus Mamon, desse senhor dinheiro. E como isso é delicado. E é esse mesmo dinheiro que circula nos nossos bolsos. O dinheiro é o mesmo. O problema é o uso que a gente faz dele e como a gente usa. Então, casamentos desfeitos, amizades destruídas, vidas arruinadas, exemplos a gente vê praticamente todos os dias. Então, ganância nada mais é do que o desejo ou ambição desmedida de ter sempre mais, de possuir mais que os outros, independentemente da necessidade. Esse é o problema. Eu já tenho e quero mais. E às vezes o prazer que eu tenho, e geralmente é assim com a gente, nós temos mais prazer em nos preparar para atingirmos algo do que quando nós atingimos. Pode observar. Às vezes a gente faz um planejamento do ano todinho, porque eu quero tal coisa. E aí você fica, sonha, dorme, sonha, acorda, sonha, imagina e tal. E quando você realiza, o que é que acontece? No outro dia, faz de conta que você nunca teve aquilo, mas porque é algo que está enraizado no nosso coração. É simplesmente a ganância de querer ter. E isso tem acontecido demais no nosso meio. E infelizmente no meio cristão. E aí um outro nome para a ganância que a gente tratou já é o amor ao dinheiro. E Paulo ele deixa bem claro que o dinheiro como a raiz de todo tipo de males, e aí a gente vai ver queda no pecado,
escravidão a muitos desejos que são tolos, imersão na desgraça e na destruição, desvio da fé e sofrimentos os mais variados. E se a gente for ver lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do 9 ao 10, a gente vai ver essa lista. Então, nada mais do que o estupim, amor ao dinheiro. Como isso tem mexido, irmãos, mexido com as nossas estruturas. E nós nem podemos nos enganar, porque ele chegou na igreja também. Quando o amor ao dinheiro entra em cena, separam-se casais, amigos, irmãos e até igreja. Até igrejas. Então, para que a gente possa entender o poder destruidor que o dinheiro tem. E aí um outro detalhe, a gente já está se encaminhando para o final, é a insatisfação. Alguém aqui já ficou insatisfeito com alguma coisa? Não precisa você levantar a mão, não. E a insatisfação, ela é o primeiro estágio da rebelião. Geralmente, quando nós nos rebelamos, é porque nós estamos insatisfeitos com alguma coisa. Sempre é assim. Sempre é um pontapé inicial, é a insatisfação que nós temos com alguma coisa. Quando a gente olha, por exemplo, quando Moisés saiu com o povo ali no deserto, em direção à terra de Canaã, a palavra que mais a gente escuta, quer dizer, que mais a gente lê quando está lendo a Bíblia é murmuração, né? O povo murmurava e tal. Agora, eu fico imaginando Moisés, ele dormir e acordar com o povo murmurando, 24 horas, Moisés, isso, Moisés, e aquilo, Moisés, e assim, Moisés, e assado. Imagine. Quantas pessoas ali, né? Até aquele que a gente mais conhece, né? No caso lá das codornizes, ó, a gente quer, primeiro do maná, né? A gente quer pão. Aí Deus manda o pão. Aí depois eu quero carne. Aí Deus manda a carne, que saía por todo canto. Coma, né? Abasteceram tanto que saía por todo canto. Mas tudo é com base na rebelião, que é o primeiro estágio da questão da insatisfação. Como isso é delicado? Porque aquele povo estava insatisfeito. E nós hoje também estamos insatisfeitos com muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes nós vimos para a igreja. Se tiver quente, você começa a reclamar porque está quente. Aí se tiver frio, começa a reclamar porque está frio. Se chover, a gente não vem porque está chovendo. Se tiver muito quente, se for à tarde, a gente também não vem porque vai dizer que está muito quente. Se você sentar nessa cadeira, você vai dizer, não, eu queria uma cadeira acolchoada, porque essa pode, né, ficar machucando. Aí se tiver acolchoada, você diz, mas senta meio ruim, eu preciso de uma cadeira mais durinha. Então, a gente nunca vai estar satisfeito. E o problema é que essa insatisfação vai nos levar, que é como o primeiro estágio da rebelião. E aí um dia nós podemos nos rebelar. Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Eu coloquei aqui só como um exemplo, né? E aí, quais são os pontos importantes na parábola do filho pródigo? Primeiro, ele exigiu do pai sua parte da herança, ainda o pai estando vivo. Ou seja, ele matou o pai ainda vivo. Mas simplesmente porque ele estava insatisfeito com a casa do pai. Então, o que é que ele pensou? Eu sou filho, tenho direito na herança, então, pai, me dê minha parte da herança. E o pai prontamente, está aqui, entregou a parte dele, que ele realmente tinha direito. Mas ali no coração dele já havia gerado uma insatisfação. Por isso que ele exigiu do pai a sua parte da herança. E aí ele abandonou sua família, porque ele achava que o dinheiro nunca iria acabar. Então ele se viu rico, com muito dinheiro, porque tinha recebido a herança do pai,
E aí o que é que ele fez? Primeira coisa que é colocado lá na parábola é que ele vai para uma terra distante. E a ideia da terra distante é simplesmente o quê? Eu agora sou dono do meu próprio nariz. Eu não vou prestar contas a ninguém. Meu pai não vai estar aqui. Ninguém conhecido aqui. Então eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Eu tenho dinheiro, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Então foi a primeira coisa que ele fez. Por isso que ele vai para uma terra distante. E aí a ideia é de que ele realmente abandona a família e ele vai entender que o dinheiro nunca vai acabar. E aí ele agora vai poder fazer o que ele sempre quis fazer. E aí um terceiro ponto também na parábola é que ele não era um bom administrador. É dito lá que ele dissipou, ele esbanjou todos os seus bens. E aí, para ficar mais, para deixar mais destacado ainda, diz que ele dissipou todos os seus bens vivendo de forma dissoluta. E essa forma dissoluta é uma forma de não ter limites. Ele gastou de forma totalmente exagerada. E imagina as festas, imagina as bebedices, imagina o que deu vontade dele fazer, ele fez. E nesses momentos a gente entende que as pessoas se aproveitam. As pessoas, quando você tem algo a oferecer, pode observar que as pessoas se aproximam. Mas só vai durar enquanto durar o seu dinheiro. Na hora que o seu dinheiro acabar, a gente observa que as pessoas se distanciam. Foi assim com esse filho pródigo. Festas, baladas e um monte de outras coisas. Porque ele tinha dinheiro. Porém, o ponto 4 é que ele não se preparou para momentos de crise. E aí o que é que aconteceu lá na parábola? Chegou a fome. E o dinheiro acabou. E os amigos foram embora. E aí ele procurou alguma coisa para fazer e não encontrou ninguém que pudesse lhe dar um emprego digno. E aí ele foi fazer algo que, para a sua religião, era algo totalmente distante, totalmente impuro: cuidar de porcos. E aí o coração dele chegou a expressar tal ponto de fome que ele passava, que ele desejava comer a lavagem que era servida àqueles porcos, e nem isso, é dito lá, ninguém lhe dava. Imagina o fundo do poço que esse filho pródigo, ele agora desceu. Tinha tudo. Tinha um pai, tinha uma casa, tinha comida, tinha fartura, tinha tudo. Mas um dia ele quis ser independente. E quis ter o dinheiro como se o dinheiro nunca mais fosse acabar. E aí agora eu vou para uma terra distante, vou fazer aquilo que eu quero, mas ele não se preparou, porque nesse decorrer poderia acontecer como aconteceu, períodos de crise. E às vezes nós somos assim também como esse pródigo. Nós não somos bons administradores, nós às vezes gastamos aquilo que nós nem temos. E é por isso que um dos maiores princípios, quando a gente trata sobre crise financeira, é algo tão básico, é você não gastar a mais do que o que você tem. Mas nós fazemos isso com tanta maestria, porque nós queremos impressionar a quem nós não conhecemos com o dinheiro que nós não temos. Aí não tem como. E às vezes nós criamos um maior problema e às vezes compartilhamos isso com outras pessoas, porque quando acaba o seu, o que é que você vai fazer? Você vai pedir emprestado. E geralmente você vai pedir emprestado, no mínimo, a alguém da sua família. E já começa a divisão dentro da família. Porque você pede e por ser família você não paga. E aí por não pagar, e às vezes você já ter mexido com o outro tem compromisso também, aí mexeu com os dois. E aí às vezes você vai pedir agora a um amigo. De repente o amigo não lhe conhece, ou não conhece tanto, tenta lhe emprestar, lhe empresta, você não paga, está devendo agora a família e o amigo. Aí já não tem mais a família, já não tem mais o amigo, e por aí vai, né? Um efeito dominó.
Às vezes acontece na igreja. E isso é delicado, irmãos. Eu já tive experiência com cartão de crédito na igreja. Me empresta aí o teu, Deberg, teu cartão. Para o mês eu pago. E a gente já precisa entender que o pedir emprestado é porque você já não tem. Fica difícil de você pagar. Por isso que a gente precisa ter muita percepção, muita sensibilidade. Agora, se você tiver para dar, é melhor você dar. Para emprestar, você vai arrumar um inimigo. E quando é no meio da igreja, cria confusão. Então, o filho pródigo, ele fez isso. Ele imaginava que o dinheiro não ia acabar, ele tinha tudo lá na sua casa, abandonou tudo, e no final, deu no que deu. E aí a gente, para aplicar, é lógico que para superarmos qualquer crise, seja ela financeira, seja de relacionamento, seja no âmbito familiar, no trabalho, na vizinhança, na igreja ou em qualquer outro lugar, a primeira coisa que a gente precisa ter como atitude é entender que nós somos ou pelo menos devemos ser, totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Agora, esse totalmente, a gente precisa entender que é totalmente. Não é totalmente uma parte, é 100%. É por isso que, às vezes, as nossas orações, elas não surtem tanto efeito. Porque você ora a Deus por algo, mas você já ora com um pé atrás. Você já ora entendendo que é necessário a sua parte de você fazer alguma coisa. E quando nós colocamos toda a nossa dependência em Deus, não é que nós não vamos fazer alguma coisa. Mas quando nós confiamos em Deus plenamente, mesmo que a gente faça alguma coisa, e devemos fazer alguma coisa, nós entendemos que Deus, Ele derrama da sua graça e da sua misericórdia, no tempo dEle, sobre a nossa vida. E nós precisamos entender e viver essa verdade cristã. Não é só ouvirmos, às vezes, de outras pessoas, mas nós precisamos ter a nossa experiência individual com Deus. Nós precisamos ter. Aí, quando nós temos, nós entendemos que precisamos cada vez mais sermos dependentes de Deus. O salmista, no Salmo 30, do versículo 7 e 9, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim: duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, nós precisamos viver nesse equilíbrio. Nem querer ser ganancioso demais para ter tudo à minha disposição, nem tampouco, tendo tudo, viver na mais vil pobreza, como muitas pessoas vivem assim. Mas nós precisamos apenas ter um equilíbrio. Entender qual é a nossa missão, é que eu não posso olhar só para mim, eu tenho que olhar para o meu próximo, independente de ser cristão ou não, mas eu tenho que ter essa sensibilidade, e entender que sou totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Quando nós agimos assim, por mais que a crise chegue, e pode chegar, mas nós sabemos em quem nós devemos confiar. Porque Deus tem nos guardado. Independente daquilo que nós temos de bens materiais, mas eu tenho certeza que hoje, pelo menos a gente que está aqui, nós tivemos algo para comer, nós tivemos uma cama para nos deitar, e principalmente quando nós saímos daqui, que fomos para casa, nós temos um teto para nos abrigar. Então, independente de quantidade, independente de qualidade,
mas Deus tem cuidado de nós dia após dia. E só isso, irmão, só isso já é motivo demais, de sobra, para que nós venhamos a viver uma vida de total entrega a Deus, entendendo que não depende de mim, mas tudo depende dele. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra no nosso coração e que nós venhamos a sermos cada vez melhores cristãos, entendendo da nossa responsabilidade uns para com os outros e para com o reino do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.